Muito boa tarde. Essa é a nossa aula de gestão da qualidade. Essa é a nossa última aula do ano de 2021. Temos aí só mais 3 ou 4 aulas em 2022, onde a gente está encerrando o semestre. Hoje nós estamos na aula de número 11, né, dia 20/12, e a gente está terminando de ver os requisitos da ISO 9001, com alguns exemplos práticos. E aí o João vai apresentar novamente para a gente os exemplos que ele não apresentou na semana passada, e na sequência teremos aí a Ellen nos apresentando os requisitos de 8.4 a 8.7. E na sequência, a Isabel, Lucas e Oxandro para apresentar os restantes dos requisitos, caso eles apareçam aí. Bom, relembrando, gente, as notas N1 já estão disponíveis lá no acadêmico. A segunda nota, N2, após a apresentação de hoje, vão estar disponíveis também, faltando somente a nota 3, que é a prova que vocês farão no ano que vem. Lembrando, as nossas aulas começam no dia 17 de janeiro, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, 17 de janeiro de 2022, a gente ainda tem uma aula no dia 17, que é a nossa recapitulação aí da ISO, depois nós temos uma aula no dia 24, que é a fala do processo de auditoria, e no dia 31, então, a nossa prova prevista aí, que vai estar disponível para vocês, a pedidos aí, o Jório comentou na aula passada que se podíamos disponibilizar a prova por um tempo maior, então a prova vai ficar de 8 até as 0 horas, ou 23h59, vamos falar assim, do dia 31. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Agradecido, professor. Beleza. Bom, gente, então era isso. Vamos lá então, João? Você pode apresentar para a gente os exemplos? Está com você. Pode começar. Só os exemplos ou pode recapitular tudo, professor? Não, se você não for tomar muito tempo, porque além da Ellen, né, caso a Isabel, o Lucas e o Oxandro apresentem, eu vou apresentar os requisitos 9 até o 10. Entendi, então vou tentar ser bem rápido. Vai lá, pode ir. Sem qualquer coisa, a gente acelera você aí. Pode ir à vontade. Pode compartilhar a tela conosco aí já, viu, João? Eu fiquei com a parte do 7.3 ao 7.5 da ISO 9001 de 2015. 7.3 fala sobre conscientização. Até dei um exemplo prático falando sobre time de futebol, que cada um tem que ter uma responsabilidade sobre a sua função é atacar ou defender, você tem que ter essa consciência para um todo agir bem. Aí fala, esse 7.3, ele fala um pouco sobre a política de qualidade, objetivos da qualidade pertinentes, sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão de qualidade, e as consequências de não atender algum requisito do sistema de gestão de qualidade. E as melhores formas para levar a sua empresa à conscientização são através de treinamentos e palestras. Aqui é o texto da ISO. E aqui é um exemplo que eu peguei da empresa Petroperfil, que é a forma de conscientização que eles utilizam. E a conscientização aos colaboradores quanto à pertinência e importância de suas atividades, com respeito à qualidade do produto, impacto dos processos no meio ambiente, segurança e saúde no trabalho. E eles usam o SGI, que no 7.4 vai estar mais detalhado, né? Mas é basicamente isso que eles usam para conscientização, através de palestras, reuniões realizadas. Como eu disse no item anterior, são algumas das formas que você tem para levar a empresa à conscientização. O item 7.4 fala sobre comunicação. Aí até coloquei essa imagem aqui pensando, vamos pensar, por exemplo, num casal que se dão muito bem, tem um trabalho legal, uma família legal, mas se não tiverem essa questão da conversa, provavelmente o casamento não vai para frente, porque tem que ter esse diálogo, essa comunicação. Uma boa comunicação não significa falar muito, falar sempre ou falar tudo,
mas dizer o que precisa ser dito na hora certa e da forma certa, ter clareza na comunicação. Comunicação eficaz tanto com seus colaboradores como com seus clientes e fornecedores. É um pouco da ideia que esse item 7.4 traz para a empresa. Essa comunicação, colaboradores, clientes e fornecedores. É necessário ter essa comunicação nesses três ramos. Aí aqui alguns tópicos que eu explico, que ele cita sobre o que é comunicar, que é um conteúdo que será comunicado, por exemplo, política da qualidade, características dos produtos vendidos ou características das matérias-primas. Quando comunicar? Em qual momento cada assunto será comunicado, por exemplo, antes da contratação? Com quem se comunicar? Para quem será comunicado, por exemplo, colaboradores, clientes, fornecedores, sócios? Como comunicar? A forma que será comunicado, por exemplo, através de treinamentos, catálogos, e-mail. Quem comunica? Quem é o responsável por passar a informação. Aqui é o texto da ISO. E aqui um exemplo também da empresa Petroperfil, da forma que eles utilizam para se comunicar, que é através do SGI. Aí aqui tem detalhado que comunicar, tipo de comunicação, quando é interno, externo, quando comunicar, para quem, como comunicar, o responsável, que são alguns tópicos que a ISO traz. Aí eles têm bem explicadinho aqui no catálogo deles, através da SGI, a forma que eles utilizam para fazer essa comunicação. Aí tem as referências aqui da esquerda de cada formulário que eles devem preencher. O item 7.5 fala sobre informações documentadas. Informações documentadas são documentos e registros de uma organização. Documentos são regras ou padrões que devem ser seguidos e utilizados pela organização. Por exemplo, instruções de trabalho, manuais, modelos, e registram as provas de que as regras estão sendo seguidas. Por exemplo, formulários preenchidos, fotos, atos de reunião, contratos, etc. A ISO 9001 quer que a organização mantenha documentos e registros importantes armazenados. A eficácia do sistema de gestão da qualidade é favorecido à medida que as regras e padrões estabelecidos para serem consultados e seguidos. Isso aqui é uma explicação do 7.5.1. 7.5.2 fala sobre criando e atualizando, né? Serão novos documentos que vão chegando. Os detalhes diferenciam um item bem acabado de um item sem acabar ou de um item mal feito. Mas por serem apenas detalhes, muitas vezes são desvalorizados, ficam para a última hora e são incluídos apenas se der tempo. Mas a ausência de um detalhe pode comprometer a utilidade ou a conclusão de uma atividade e gerar um retrabalho desnecessário. Isso quando for agregar novos itens, né? Ele fala da importância de esclarecer os detalhes. Item 7.5.3 fala sobre o controle de informação documentada. Tanto para uma pessoa quanto para uma organização, os documentos e registros que guardamos devem ser úteis. Para isso, devem estar bem organizados e identificados para que consigamos encontrar um arquivo quando precisarmos, sem precisar revirar a casa toda. Para que a informação documentada seja útil, ela precisa estar organizada. A informação documentada precisa estar disponível onde for necessário e ser confiável. Do contrário, ela poderá gerar problemas ao invés de soluções. Por isso, ela também precisa estar protegida. Aqui alguns detalhes: distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade, controle de alterações, vão ter um padrão, e retenção e disposição. Aqui eu também peguei mais um exemplo da empresa Petroperfil, da forma que eles organizam as informações documentadas dele. Aí eles usam o SMSI, Manual de Sistema de Gestão Integrado, que demonstra como está estruturado o sistema da empresa. O manual inclui o escopo do SGI, que é que eles utilizam para se comunicar, né, para manter o padrão, os procedimentos estabelecidos ou referência a ele e a descrição da interação entre os processos. Tem um SPSI que corresponde aos procedimentos de cada processo ou atividade, documento externo, documento de origem externa, adquirido, recebido de órgãos responsáveis por sua emissão, e descreve demais documentos aqui, né? Aí sobre o item 7.5.2, quando eles vão criar ou atualizar um documento. A criação ou atualização de uma informação documentada é feita pelo responsável do RH e SGI. Porém, ela deve ser submetida a análise, crítica e aprovação e reaprovação pelo administrador da empresa. Essa é a forma que eles usam para criar e atualizar um documento. O 7.5.3 sobre o controle da informação documentada, eles vêm como as responsáveis pela emissão, aprovação
revisão, validação e disponibilização estão escritos no PS 7.5, quando, quando as informações são revisadas, elas são reaprovadas pelas mesmas funções que aprovaram originalmente. Tanto a informação documentada interna quanto a externa do sistema de gestão integrado são controlados pelo setor de RH e SGI. O controle e a disponibilização da informação documentada são feitos através de e-mail e digitalizados em rede. As informações documentadas obsoletas são eliminadas e garantidas contra o uso não intencional e as que precisam ser mantidas para propósitos legais ou preservação do conhecimento são adequadamente identificadas. Passei bem rápido pelo trabalho, né, mas é basicamente isso. E aqui está a bibliografia. Beleza, muito bom, João. Ótimo. Então, Ellen, está com você. Vou interromper o compartilhamento aqui do João e você pode apresentar para a gente, por favor. Beleza. Aqui só tem como compartilhar uma tela? Não, você pode compartilhar a tela que você está com a gente. É só você ir na primeira opção, compartilhamento de tela. O que você estiver vendo, a gente vai estar vendo. Beleza? Se você mudar de tela, a gente também vai mudar. A gente vai ver. Vocês estão conseguindo ver? Então, sim, você está na tela do Zoom, agora você for para a gestão da qualidade. Boa tarde. Eu vou falar sobre os itens 8.4 e 8.7 da ISO 9000 em 2015. Uma das primeiras diferenças que a gente percebe na atualização da norma da ISO, né, em comparação à norma de 2008, é o manual da qualidade. Na norma antiga, o manual da qualidade ele era obrigatório e na 2015 ele passou a ser opcional. Só que eu optei por utilizar ele para poder explicar o trabalho, porque ele serve para identificar os processos da empresa de forma mais clara. Todos os colaboradores da empresa, eles têm que ter ciência do que está nesse manual. Claro que cada um dentro da sua respectiva função, né? Então, eu vou estar utilizando esse manual para poder compreender melhor os processos, porque assim, a ISO, ela me fala o que eu tenho que fazer. Ela não me fala como eu tenho que fazer. Então, cada empresa pode adotar uma medida diferente para determinado tópico. Então, aqui eu vou estar usando o exemplo de uma empresa. Essa empresa aqui é uma empresa de descontaminação de embalagens de resíduo classe 1. Quando eu falo descontaminação de embalagem, eu estou falando de tambores. E quando eu falo resíduo classe 1, nesse caso aqui, vai ser resíduo ou óleo lubrificante. O óleo lubrificante em si, ele não é considerado resíduo classe 1, mas nessa situação ele é considerado porque a partir do momento que você tira ele de dentro do tambor, ele é considerado resíduo classe 1, porque algumas pessoas tendem a utilizar o tambor para armazenar água potável. Então, por conta disso, ele passa a ser considerado um produto perigoso. Então, aqui, o primeiro item, eu vou ter controle de processos, produtos e serviços providos. Eu tenho que controlar tudo o que o meu provedor for fazer. E eu faço isso através de uma avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e uma reavaliação. Então, aqui eu vou ter um processo específico só para isso. Então, aqui abrindo o processo. Logo na avaliação, a gente já vê outra atualização da norma, porque a ISO 2015 ela é bem mais abrangente do que a 2008. Na 2008, eu só precisava fazer uma avaliação dos meus fornecedores. Na ISO 2015, eu preciso fazer uma avaliação dos meus fornecedores e dos meus prestadores de produto. Então, eu preciso da documentação dos dois. Em relação ao monitoramento, eu preciso estar fazendo um monitoramento do que é feito. Como eu vou fazer isso? Nesse caso aqui, eu vou estar apresentando um checklist do monitoramento que é feito pela empresa, mas isso fica a critério de cada organização. Você pode fazer isso por meio de um relatório, você pode fazer isso por meio de um gráfico, de um desenho, fica a seu critério. Depois que eu faço essa avaliação, eu vou saber se a empresa está dentro do que eu quero ou se não. Se o meu fornecedor estiver cumprindo com tudo, beleza.
Caso ele não esteja cumprindo com tudo, eu preciso informar ele que ele não está seguindo o que eu estou pedindo. E a partir daí eu vou dar um prazo para o meu fornecedor para ele poder se adequar ao que eu quero. Esse prazo ele é estipulado pela sua própria organização, então você define quanto tempo você quer dar. Isso geralmente é proporcional ao problema que você tem. Se você tem um problema grande para ser resolvido, você dá um prazo grande. Se você tem um problema menor, você vai dar um prazo menor. Então, isso vai ser estipulado. Depois que você deu esse prazo, passou esse prazo, você vai chegar no seu provedor e vai perguntar para ele, e aí, cumpriu tudo? Se ele falar que sim, você vai ter que fazer uma auditoria na empresa dele para ver se está tudo certinho. Se tiver tudo ok, show de bola. Caso não esteja, caso ele não tenha cumprido, você vai ter que suspender o seu provedor. Essa suspensão é dada, mais uma vez, estipulada pela empresa. Você decide quanto tempo o seu provedor vai ficar suspenso. Então, nesse caso aqui, a suspensão é de 3 meses, que foi o que foi estipulado. Aí, aqui agora, eu vou estar mostrando o checklist para vocês de especificação de recebimento. Então, no caso dessa empresa aqui, essas são as coisas que eu preciso. Então, aqui eu vou ter sim ou não se aplica. Que é quando uma dessas exigências não cabe para determinada empresa. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ver. Quando eu cheguei na empresa, a liberação da entrada já estava feita. Por quê? Se a liberação não for feita, eu não consigo entrar. Ou se ela demorar muito tempo para ser feita, eu vou ser prejudicado, eu vou perder tempo. Então, isso é um aspecto que eu tenho que olhar. O acesso na dependência da empresa foi feito de forma tranquila? Eu tive problema para entrar na empresa? O motorista e o ajudante foram respeitados? Aqui, questão básica de convivência, né? Foi fácil acessar o material coletado? O material coletado estava sendo armazenado corretamente? Por exemplo, no caso dos tambores, ele não pode ser armazenado com a boca para baixo, virado de cabeça para baixo. Isso seria uma forma incorreta de armazenamento, porque pode ter algum produto dentro dele e isso vai vazar. O material tinha resíduos no seu interior? O carregamento foi acompanhado por um funcionário da empresa? Sempre precisa ter um funcionário acompanhando, porque, por exemplo, se eu chego na empresa, conto a carga, e para mim eu falo que tem 200 tambores na carga, e o funcionário da empresa fala que tem 300, ou alguém chega para mim e fala que tem 300, eu preciso de ter alguém contando ali. Então, precisa haver um consenso nisso. Então, sempre tem que ter alguém acompanhando esse processo. Foi emitido nota fiscal? Foi emitido manifesto para transporte de resíduo? Para transportar resíduo, você precisa de manifesto, isso é obrigatório. E você também vai precisar de um manifesto de transporte, porque um manifesto é como se fosse para um caminhão e o outro para o transporte de resíduo. Foi emitido a FISP? A FISP é como se fosse uma ficha de especificação do produto, como se você estivesse descrevendo o produto. Porque, por exemplo, se eu tiver um acidente no meio do caminho, como que eu vou ajudar se eu não sei qual produto tem ali dentro, se eu não sei o risco que eu estou correndo, entendeu? Outro item, teve sucata como material coletado? Sucata, você denomina sucata quando o tambor ele foi danificado o suficiente para ele não conseguir mais ser recondicionado. Isso geralmente acontece quando o tambor está enferrujado por dentro. Então, ele é considerado como sucata e o destino dele é diferente, né, geralmente. No descarregamento, a quantidade confere. Quando você fez o carregamento, você contou a carga. No descarregamento, isso aí bateu? Então, esses são os aspectos que a gente tem que analisar aqui. Esse outro checklist de recebimento de insumo, tudo que é fornecido para a minha empresa e que traz algo significativo no meu resultado final, eu tenho que ter um controle. Então, isso daqui são os insumos que eu recebo para trabalhar. Então, aqui no caso, o motorista ajudante estão devidamente trajados? Eles estão de bota, calça, camisa? Possui 2 calços para o veículo. O calço é tipo um negocinho triangular que você coloca atrás da roda do caminhão. O veículo possui extintor de incêndio para carga? Possui plano de emergência? Possui placa de sinalização de carga? Possui 4 cones de sinalização, que isso aqui é estipulado pela BNT, pela NBR 15071. O produto de habilitação do motorista.
desculpa, o documento de habilitação do motorista atende para o produto transportado, o motorista, para transportar esse tipo de produto, ele tem que ter MOP, é uma exigência. E capacitação para o transporte de produto perigoso, né, que é o que eu falei. Está presente com o motorista as cópias da licença ambiental do transporte, o motorista teve orientação do que está sendo transportado, o veículo está em um bom estado de conservação, o produto recebido está conforme o que foi solicitado com a nota fiscal, está batendo o produto, está tudo certinho, o produto recebido está com o número do lote, a gente vai ver a importância do número do lote lá para frente, quando a gente for falar sobre rastreamento, é importante o número do lote, né, nesse caso. O material recebido está armazenado em embalagens adequadas? A FISP está acompanhando o produto? Tem que estar. Então, voltando aqui, essa foi a primeira sessão. Aí, no final, você também tem que dar informação para os provedores externos. Tem algumas informações que são necessárias você passar para o seu provedor. E a norma, ela diz que ela pontua quais são essas situações. Então, por exemplo, eu preciso falar o que eu quero que a empresa me forneça, eu preciso falar como que a empresa ela vai ser inspecionada por mim, quais as competências dos meus prestadores de serviço, eu vou ter que analisar também a relação entre o provedor e a organização, se está tudo ok, tudo certinho. Vou ter que monitorar os fornecedores e é necessário também que o meu fornecedor ele saiba exatamente como eu quero o meu produto. Então, eu preciso estar falando isso. Agora, controle de produção e provisão de serviço. Isso tudo vai ser documentado por meio de checklists, então, no final, eu vou estar mostrando o dessa etapa, que é o checklist de conformidade. Tudo que for produzido e prestado serviço tem que ser documentado. A empresa ela precisa definir as características do produto e qual o resultado que ela espera. A gente precisa ter também ambiente de infraestrutura adequada, qualificação de profissional, que eu já tinha até falado, e eu preciso ter uma avaliação para ver se os meus resultados eles estão sendo alcançados. Também preciso prevenir erros humanos. Então, quanto menor a quantidade de humanos, melhor. Então, após entrega. Aqui, e rastreabilidade. Todo o processo, ele precisa ser identificado e rastreado. Por quê? Se eu fiz um produto, meu produto chegou no cliente e ele identificou algum defeito, como que eu vou conseguir consertar isso para saber se outros produtos não estão com o mesmo defeito? Entendeu? Então, todas as minhas mercadorias, elas precisam ser identificadas e rastreadas. E lá no checklist a gente vai ver como é que isso funciona. Mas já adiantando, os produtos eles são rastreados através da data e do lote deles. Então, se eu tiver algum problema, eu vou olhar a data, vou olhar o lote e vou achar qual o problema. Agora, propriedade pertencente ao cliente ou a provedores externos. O que é isso? Isso é quando um cliente ele te oferece um produto para você utilizar na sua mão de obra. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de caneta e seu cliente quer que você use a tinta específica que ele comprou. Então, você vai usar a tinta que ele te deu. Essa parte aqui fala só para você ter cuidado com as coisas que o cliente te dá, entendeu? Que ele te dá para você fazer o produto, para você desenvolver. Nesse caso, ele não é aplicável para essa empresa, porque essa empresa não pega nenhum material, nenhum insumo de um cliente. Então, é até legal a gente ver que, assim, que nem todos os itens da norma vão ser aplicáveis à sua empresa. Então, isso tem que ser analisado. Questão de preservação, o próprio nome já fala, é a preservação do produto. Um exemplo de preservação que eu até tinha comentado é a forma como você armazena o tambor. Por exemplo, o tambor ele tem que ser colocado em pé, tampa para cima, e o máximo de empilhamento é com 3 de altura, que é quando tem 3 tambores um em cima do outro. Atividade pós-entrega.
Nesse caso aqui, é tudo que foi feito, tudo que você foi feito depois da entrega do produto. Então, a norma, ela nomeia assim, cinco situações que se adequam a isso, a você ter uma atividade após entrega. No primeiro caso, é o seguinte, ter alguma lei de regulamentação que o produto não pode ser descartado diretamente na natureza, que é exatamente o caso dessa empresa. O produto químico não pode ser descartado. Tem uma lei que impede isso. É o primeiro caso. O segundo caso é um produto que te causa uma consequência desejada. Por exemplo, alimento e remédio. Você não pode jogar isso por aí do nada. Terceiro caso, a natureza e uso dos produtos. A garantia, quando a garantia do produto acaba, você também não pode descartar ele de qualquer jeito. Então, se o seu produto tem garantia de 1 ano, depois de 1 ano, você não pode jogar ele por aí. Requisito do cliente. Por exemplo, quando o cliente ele pede isso para você, por exemplo, o seu cliente comprou uma máquina de você. Aí ele pediu para você ir lá na empresa dele instalar essa máquina. Então, também entra nessas condições. E o quinto é um canal de reclamação, que também conta como atividade pós-entrega, que é como se você fizesse uma avaliação da sua empresa. E isso a gente vai ver, né, acho que o Adelson que vai falar, lá no item 10.3, que é quando você fala sobre a avaliação do cliente, da avaliação da satisfação do cliente. Aí agora vamos ver aqui o checklist. Aqui, checklist de conformidade. Então aqui a gente vai ter todas as etapas, tudo muito bem explicado de como é feito o produto, de como são os processos. Então, na primeira etapa, a gente tem a etapa de rótulo e sucção. Então, tem que ser feita a retirada do rótulo e feita a sucção de todos os tambores. No final de todos os processos, você vai ter a pergunta: houve a perda de algum tambor nesse processo? Por quê? Porque você precisa saber se você está perdendo dinheiro. Você precisa ter o controle disso. Você também precisa saber se você teve que refazer algum processo. Vocês podem observar que, geralmente, no final do processo, tem essas perguntas que é para controle. Então, a segunda etapa, lavagem externa e teste de estanquidade. Todos os tambores eles têm que ser lavados e encaminhados para o teste de estanquidade. Teste de estanquidade é quando você coloca ar dentro do tambor, você enche ele de ar. Aí ele pergunta se algum tambor foi reprovado. Na terceira etapa, lavagem interna, sucção, inspeção e fechamento. Aí ele pergunta se algum tambor deu retrabalho, ou seja, se você teve que fazer o processo de novo. Por quê? Porque isso gasta tempo, você tem que controlar o tempo que o seu processo foi feito. Após o processo de inspeção, algum tambor deu retrabalho, que é a mesma pergunta, que ele faz a lavagem e depois ele faz a pergunta novamente. E depois se houve perda. A quarta etapa, ela é de iniciamento, aperto de friso e retirada de cola. Então, retirada de cola é porque, por exemplo, eles retirado o rótulo, esse rótulo vem com uma cola, então você tira o rótulo, mas a cola fica, então precisa de uma etapa só para tirar a cola. Lixamento, para lixar o tambor que você está, aperto de friso, é porque a lateral do tambor e a tampa é como se elas fossem encaixadas. Aí você tem uma maquininha para você apertar o friso para não vazar. Todas as tampas e fundos de tambor tiveram frisos apertados, aí ele faz as perguntas referentes à etapa. Na quinta etapa, pintura, silk e carregamento. Aí você faz a pintura, tem o processo de silcar, que eu não sei se vocês sabem, mas é como se fosse uma tela. Aí, por exemplo, aí geralmente vem as informações de número do lote, a data e o selo do e-mail. Tem essas informações. Pintura, carregamento. Depois faz carregamento e em todas as situações ele vai perguntar se o processo realmente foi feito,
se teve retrabalho ou se algum tambor foi perdido durante esse processo. Etapa 6, liberação para o cliente. Os tambores precisam ser inspecionados para liberação para o cliente. Você tem que informar se teve mais alguma reprovação. Os tambores eles foram transportados pela empresa ou o provedor ficou responsável pelo transporte. O cliente, no caso, né, ficou responsável pelo transporte. E caso o transporte seja feito por terceiros, tem que ter um responsável para acompanhar o carregamento. 7ª etapa, transporte e descarregamento. Aí você tem que informar se teve algum problema no trajeto, se os tambores foram entregues dentro do prazo, se foi tudo certinho. Aí você coloca sim, não se aplica ou observações. E no final, se teve alguma reclamação do cliente e tal, e um espaço para você falar informações complementares. Então, próximo aqui, liberação de produtos e serviços. A organização, ela precisa implementar pontos de inspeção antes de ser entregue ao cliente, que é até o que já estava no outro relatório lá. Então, você vai pegar, você já está com tudo praticamente pronto, você pegou o relatório, você viu que não está pronto, no final desse processo, é só você fazer um relatório com se houve algum erro ou coisa do tipo, você fazer um relatório e você mandar. Agora, controle de saídas não conforme. Todo produto ele pode estar ou conforme ou não conforme. Todo produto que o resultado produzido é diferente do que você tinha planejado é um produto não conforme. E, a partir disso aí, você deve compreender qual que é a natureza dessa não conformidade. Quando você compreende a natureza, por exemplo, o tamanho está errado, a cor não era essa, entendeu? Quando você entende essa natureza, tem algumas coisas que você pode fazer. Como, por exemplo, correção, você pode refazer de novo todo o processo, corrigir o que estava errado. Você pode fazer a contenção, ou você pode informar o cliente. Em alguns casos, você até precisa de informar o cliente, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma entrega marcada para amanhã e eu tiver algum tipo de problema, eu tenho que informar para o meu cliente o que aconteceu. E o cliente também, ele pode aceitar a não conformidade. Então, se acontecer, eu quero tambor azul, mas eu só tenho fita verde, e eu conversar com o meu cliente, às vezes ele aceita essa não conformidade, que também é uma forma de solucionar o problema. E tudo isso tem que ser documentado. Então, a gente vai para a planilha aqui, para o relatório de não conformidade. Primeira coisa do relatório, você tem que saber qual é a origem da não conformidade. A origem foi culpa do fornecedor, foi um problema interno, o cliente que reparou a não conformidade, foi durante a auditoria interna, foi durante a auditoria externa, entendeu? Então, você tem que saber qual é a origem do problema. Houve reincidência? Alguma vez isso já tinha acontecido? Quais são os custos dessa não conformidade? Eu vou ter mão de obra, eu vou ter peças, eu vou ter outras coisas, eu vou precisar detalhar qual vai ser o custo da minha não conformidade. E aqui um espaço para você detalhar o que aconteceu. Ação corretiva, que é a ação imediata. Então, por exemplo, se um cano, a minha torneira estourou lá e está vazando água na minha empresa. Qual que é a minha ação corretiva, a minha ação imediata? A minha ação imediata é fechar o registro. É o que eu vou fazer na hora. Aí depois, eu tenho que descobrir o porquê que essa não conformidade ocorreu. Aí ele me dá algumas possibilidades. Por exemplo, houve desvios no processo ou no método que causaram algum problema? Houve desvio no material utilizado, na mão de obra, nas máquinas ou na ferramenta, na medição, no ambiente de trabalho? Aí eu vou marcar o que aconteceu. E depois eu vou elaborar uma ação corretiva, que é para eu solucionar o problema. Então, no caso da torneira, eu teria que comprar outra torneira para corrigir o problema.
E aqui eu falo se a minha ação tem algum risco ou alguma oportunidade. Aí aqui eu defino a data limite, por exemplo, eu vou dar 5 dias para você resolver esse problema. E um responsável por isso. Aqui, documentos a serem revisados. Acompanhamento de implementação. Para tudo tem que ser um responsável. Então, você vai colocar o que aconteceu, o responsável, e ver se isso foi cumprido ou não. E no final, verificação de eficácia para ver se tudo deu certo. Babou. Muito bem, Ellen. Tranquilo também. Gente, eu acabei não perguntando se alguém tinha alguma pergunta para o João ou para a Ellen. Se tiver, por favor, fazer agora. Alguém tem alguma pergunta? Eu achei interessante que eu me passei numa coisa que ela falou, ela deu destaque que pode acontecer de, no seu processo de produção, o cliente querer fornecer um material para você. O cliente fala assim, Isso acontece bem mais do que a gente pensa. Se você pensar numa oficina mecânica, você leva o seu carro. Então, isso é propriedade do cliente. Se você pensar em alguns casos, você tem, né, fabricação de material com matéria-prima do cliente. Então, pois é, né? O cliente entra e ele tem que ser auditado também desse material que ele está entregando, né? Ele também tem que entregar em conformidade, porque senão você não consegue retornar para ele o produto. praticamente todos os serviços de manutenção, gente, seja de um eletrodoméstico, seja de um carro, seja uma alfaiataria, né? Vamos falar assim, o material que é fornecido pelo cliente. Então, você tem que ter uma inspeção de entrada muito bem feita para você não falar, o cliente depois não reclamar que você fez o produto dele sair com mais defeito do que quando entrou. Né? Mas... É isso aí. Bom, gente, e aí, se ninguém tem nenhuma pergunta para a Ellen e para o João Guilherme, nós vamos, então, para os nossos últimos requisitos aí, que são os requisitos 9 e 10. Como... declarando ausentes como a Isabel, o Lucas e o Alexandro não estão aqui com a gente, eu vou estar apresentando para vocês. Pessoal, esses requisitos, então, são os últimos que a gente vai ver, finalizando aí o processo todo. A gente viu que o ciclo é um PDCA, ou seja, planejar, fazer, né, ou desenvolver, checar e agir. A gente vai ver que esses dois últimos requisitos, com esse pedacinho que a Ellen contou aí do 8.7, eles são o que a gente chama de checar e agir. O que é checar? Quer dizer que a empresa ela tem que verificar periodicamente como é que está o sistema e agir de acordo com o resultado dessa verificação. Então, a gente tem aí nos requisitos 9, que é puramente uma verificação, gente. O que é o requisito 9? 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação. 9.2, auditoria. E 9.3, análise crítica. O que são esses requisitos? Né, bem sucintamente. O 9.1, gente, monitoramento, medição, análise e avaliação, tem uma frase que resume todo esse requisito. É uma frase do Peter Drucker, que é: não se pode controlar o que não se mede. Então, gente, se você não mede, você não tem controle. Você não sabe se está bom, se está ruim, se pode melhorar. Então, a norma, nesse item 9.1, que é monitoramento, medição, análise e avaliação, estabelece a obrigatoriedade de ter indicadores para o monitoramento e desempenho do processo. Ela coloca que a empresa tem que ter monitoramento dos seus processos. E ela coloca um indicador, gente, que é obrigatório, que é o indicador de satisfação do cliente. Ela fala que a empresa pode ter vários, mas dentre esses vários, um é obrigatório, que é a satisfação de clientes. E aí, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Uma empresa de EPI, que está aqui localizada na Serra e também em Aracruz, mas além de ter esses indicadores de satisfação que são obrigatórios, você tem também indicadores de processo aí das empresas, que eu vou mostrar uma outra empresa também com exemplos da internet.
Então, gente, você pode fazer esse monitoramento da satisfação de cliente de diversas formas. Eu posso entregar uma fichinha verde, amarela e vermelha para o meu cliente, ele coloca na urna, ele escolhe se o atendimento que ele teve foi bom, regular ou ótimo, é ruim, regular ou ótimo. Eu posso dar um sistema de um formulário para o cliente preencher e fazer algumas perguntas de acordo com a resposta desse formulário em papel. Eu posso fazer um sistema eletrônico, como tem, por exemplo, na Politintas, que eu já respondo na própria tela, uma tela touch. Ou eu posso mandar, por exemplo, um formulário eletrônico para o meu cliente e ele responde de acordo com a sua satisfação. Essa empresa aqui, gente, ela tem um formulário eletrônico, que a gente vai abrir aqui agora. Nessa empresa, deixa eu interromper aqui só um pouquinho para vocês, que o link não está indireto, não. Nessa empresa que a gente tem o formulário eletrônico, a empresa ela manda para os clientes, logo após o atendimento, uma pesquisa de satisfação, que ela pede, se o cliente quiser, ele pode se identificar ou não, pergunta como é que você se sente em relação ao atendimento, e a pessoa responde satisfeito ou insatisfeito. Se a pessoa responde satisfeito, ele pergunta quais foram os motivos da satisfação, se quer deixar um comentário, um elogio. E se a pessoa falou que está insatisfeito, ele pergunta qual o motivo da insatisfação. Se foi a venda, se foi o orçamento mal feito, se foi um prazo, se foi uma disponibilidade do produto, ou deixa livre e a pessoa, então, envia. De acordo, gente, com esse resultado de satisfação, a empresa, então, ela consegue verificar, dentre os seus vários clientes, como é que está o nível de satisfação. Note que essa empresa aqui, por exemplo, tem seus clientes bastante satisfeitos. E aí vem aqui os comentários dos clientes. Então, assim, é uma forma de você avaliar se realmente o seu cliente está tendo ou não satisfação. Com relação a outros indicadores, além desse que é obrigatório, vou mostrar para vocês aqui de uma empresa que tem aqui vários indicadores. Um desses indicadores é o indicador de satisfação. A gente vai ver, né? Aqui tem, por exemplo, formulário de satisfação dos clientes. É uma empresa de advogados, então, satisfação de audiências, de uma nota que vai de 0 a 5. Aqui vocês veem, então, os resultados. Além desse indicador, essa empresa tem outros vários indicadores. Indicadores de petição de audiência, avaliação de fornecedores, avaliação de satisfação dos clientes também, de uma forma geral, vai acompanhando mês a mês aqui, a de satisfação dos seus funcionários na pesquisa de clima, com relação a vários tópicos, satisfação, controle de papel reciclado. Então, a empresa tem vários indicadores, indicador de quantidade de treinamentos por mês. Então, a empresa ela vai avaliando em vários quesitos, seja na parte financeira, seja na parte dos clientes, seja na parte dos processos internos. Ela vai avaliando como é que está o nível de satisfação. E isso a norma coloca, então, como obrigatoriedade. Então, gente, de tempo em tempo, a empresa ela tem que ter esses indicadores e avaliar como é que está sendo o cumprimento, o resultado desses indicadores. E aí também, né, tem o item 9.2, que é outra forma de avaliação, além dos indicadores, que a empresa tem que ter, de tempo em tempo, uma avaliação dos seus processos, uma auditoria interna. O que é isso, gente? Pessoal dela mesmo, pessoal próprio, pessoal contratado pela empresa, que seja qualificado, ou seja, treinado na área de auditoria, e imparcial, ou seja, os próprios colaboradores não podem auditar o seu próprio processo. Eu não posso me auditar, alguém da empresa vem e me audita. É uma forma de todo mundo estar auditando todo mundo. E aí a gente tem aqui um exemplo, relatório de uma auditoria interna. Nessa empresa, na área de qualidade, no dia tal, os auditores tais e tais auditaram as pessoas tais e tais e foram, então, verificando nos requisitos pertinentes àquela área se estava tudo conforme ou se estava não conforme.
Aqui no caso está ao contrário, se foi identificada uma não conformidade ou não. E aí, escreve-se aqui na frente as evidências que foram encontradas de tudo certo ou alguma coisa errada. Aqui eu vou mostrar para vocês o relatório dessa empresa, né, esse relatório de auditoria, onde vocês vão verificar, né, que nesse caso aí, nessa empresa, tiveram algumas não conformidades. E aí vem aqui, por exemplo, ó, nesse item, teve um objetivo da qualidade que não foi apurado, teve aqui uma planilha de uma análise crítica que não foi feita, e aí, no final está aqui, foram relatadas 2 não conformidades. E aí a empresa tem que tratar, tem que fazer a correção dessas não conformidades aí. Bom, gente, esse, então, é o requisito 9.2, auditoria interna. Além disso, gente, a ISO também estabelece o requisito 9.3, que é chamado análise crítica pela direção. O que é isso? A empresa, obrigatoriamente, né, já que tem o DEV aqui, ela tem que fazer periodicamente um relatório para levar ao conhecimento dos seus diretores todas as informações críticas do sistema. Como é que está a reclamação, como é que está a satisfação, quantas não conformidades, quantos produtos não conformem. Então, a alta direção vai ser também auditada numa oportunidade pelo auditor externo da certificadora, e se a alta direção demonstrar que não tem conhecimento sobre o sistema, quer dizer o seguinte, o piloto do avião não sabe a altitude, não sabe quanto combustível tem, não sabe a velocidade que o avião está. Então, um perigo muito grande desse avião cair. Então, vamos falar assim, obrigatório que a alta direção saiba como é que está o sistema em termos de resultados. E aí tem aqui um exemplo, né, de uma ata de análise crítica. Aqui, por exemplo, a gente vai ver que participaram os diretores e o escritório da qualidade. E aí, gente, nessa análise crítica, eu vou abrir o relatório aqui para vocês, a gente tem XX aqui nos nomes, né, para poupar os nomes das pessoas. É avaliado tudo que tem na empresa. Pendências, mudanças de questões internas e externas, como coronavírus, alteração de contrato, né, retorno de empresas. A gente tem informações sobre como é que o cliente está satisfeito ou insatisfeito, como é que foi o grau de satisfação, os indicadores de satisfação, os indicadores de cada uma das áreas, como é que estão o resultado, se foi atingido, se não foi atingido. Então, vocês podem ver aqui que é um relatório de 18 páginas. Se o diretor ele falar que não sabe como é que está acontecendo, o que está acontecendo na empresa, quantos produtos não conformem, ele está, né? Ele não viu esse relatório. E é obrigatório, então, que a alta direção tenha conhecimento e assine esse relatório. É a chance, gente, da pessoa se responsabilizar, até mesmo criminalmente. Daí a gente vai ver a exigência que as empresas têm de ter esse relatório, até mesmo porque se acontecer um acidente, como aconteceu com a Vale, né, com a Samarco, e fala que o diretor não sabia que uma barragem estava em risco iminente, aqui o relatório mostra que o cara tem conhecimento sobre tudo. Se as pessoas foram capacitadas ou não. O que pode acontecer, gente, é que o cara faz um pouco de vista grossa sobre esses problemas. Mas, né, o relatório mostra, e é justamente a chance de quem também é engenheiro e é responsável por determinada área de levar o conhecimento da alta direção. Porque a alta direção é que tem os recursos financeiros para poder fazer o sistema modificar. Então, a ISO também estabelece esse item 9.3, de análise crítica. Depois, gente, nós temos os requisitos 10, que é se é a análise crítica, se é a auditoria interna, ou se os indicadores mostraram alguma coisa errada, como é que a gente corrige? E aí a gente vem para o requisito 10, que é a ação. Ação de melhorar o que está bom ou ação de corrigir o que está ruim. E aí a norma estabelece melhoria. Se o sistema todo está bom, gente, não tem nenhum tipo de não conformidade, tudo de acordo, a alta direção ela vai propor melhorias para que o sistema, né, cada dia fique melhor. Mas se a gente tem alguma coisa errada,
aí a alta direção tem que corrigir, abrir um relatório de não conformidade e estabelecer prazos, responsáveis, ações. Então, como é que funciona, gente? Se a gente tem as não conformidades reais, ou seja, está acontecendo problema no sistema, a gente tem que abrir ações corretivas. Se a gente não tem não conformidade, mas pode melhorar o sistema, é uma coisa potencial que pode acontecer, a gente abre, então, o que a gente chama de melhorias. E aí, gente, a gente tem que identificar a causa, propor e implementar soluções, e depois avaliar se foi efetivo ou não. As não conformidades, gente, ela podem ser por várias formas. Pode acontecer de um processo estar ruim, eu vejo que está ruim, eu abro uma não conformidade espontânea. Pode acontecer de uma auditoria que foi feita, achou várias irregularidades, e a auditoria propõe essas não conformidades. Pode ser um cliente que reclamou, e aí a empresa também abre essa não conformidade, ou pode ser um produto que saiu, mesmo que o cliente não reclamou, e você viu que saiu alguma coisa errada. Tudo isso, gente, então, é fonte de não conformidade. Além de possibilidade da empresa também não cumprir alguma lei, de ter um acordo com o cliente, ou de ter algum descumprimento da norma. Por exemplo, a norma fala que a pessoa tem que ser treinada e assinar um formulário de lista de presença. E a pessoa não foi treinada ou não assinou. Isso também é uma não conformidade de acordo com a norma. E aí, se acontece uma não conformidade, o que você tem que fazer? Você tem que registrar essa não conformidade e tratar. Então, um exemplo aí, né? Torrada que queimou, né? De uma empresa de torradas. Aí você vai lá e abre o registro de não conformidade, falando, ó, o que aconteceu foi um produto não conforme, quem registrou, qual requisito, quando aconteceu. A pessoa responsável pelo processo, então, verifica o que aconteceu, enumera várias ações com responsabilidade, com prazos, fala qual foi a causa, e vai, então, tratando essas ações. Depois de um certo tempo, um auditor vai lá e verifica se esse problema foi realmente corrigido. Então, aqui nós temos um exemplo de um formulário de não conformidade que a Ellen também já tinha mostrado. Então, gente, basicamente, esses são os requisitos. A ISO, ela fala que você tem que programar ou planejar, desenvolver, checar ou verificar e depois corrigir. Esse material vai estar disponível para vocês também lá no Drive. Alguém tem alguma pergunta com relação aos requisitos 9 e 10? Nessa apresentação de resultados à direção, professor, uma vez que você apresenta um resultado que você já sabe que está aquém daquilo que deveria estar, isso deveria gerar alguma coisa imediata, ou realmente essa avaliação fica a cargo do diretor? Porque eu pensei nisso que você está falando, né? Pô, eu cheguei lá, fiz o relatório uma vez, faço o relatório a cada trimestre, fechamento de quarta, ou a quadrimestre, né? Vou lá, fecho o quarto e falo, ó, estou com tais problemas. Aí o cara não me dá retorno, não faz nada com aquilo. Eu fecho, aí eu vou trabalhando com aquela situação. A pergunta é, como que você trabalha com a não conformidade reconhecida por você e não tratada pelo seu superior? É esse que é o problema. Então, quando a gente tem essa não conformidade registrada, essa não conformidade é levada ao conhecimento da alta direção. Se a alta direção não faz nada para corrigir, aí a responsabilidade é da alta direção. É como se fosse o seguinte, ó, relatei o problema e a alta direção não fez nada para corrigir. Então, o sistema, ele dá, de certa forma, autonomia para que as pessoas possam também relatar problemas. Porque senão acontece, a alta direção tem que falar, eu não sabia que aconteceu esse problema. Vamos falar assim, o sistema de gestão da qualidade, gente, ele dá subsídios para provar que o cara, o gerente, o diretor, ele sabia o que está acontecendo com a empresa. Tem todas as evidências, né? O registro é parte da norma, né? O registro é parte importantíssima da norma, Jório. Você vai ver que a norma ela exige um monte de coisa. Por que a norma pede que um cara que seja treinado, ele assine que ele foi treinado? Isso tem um valor até legal, gente.
Eu trabalhei numa empresa industrial, não vou falar o nome dela porque está sendo gravado aqui, que a empresa, o funcionário voltou de férias, a empresa tinha o hábito de levar o cara para uma sala, deixar o dia inteiro, mostrar para ele as modificações que tiveram no processo, na forma de procedimentos escritos. O cara ele não ia para o trabalho, ele ficava lendo aqueles procedimentos, verificando o que foi mudado. Ele assinava, então, a folha, né, de registro de treinamento, ciente daquilo que tinha acontecido com ele, e esse registro de treinamento ficava guardado. Aconteceu uma fatalidade, gente, que um funcionário voltou de férias, foi para a sala de treinamento, treinou, assinou. No dia seguinte que ele foi para a área, ele teve um acidente e morreu. A primeira coisa que o Ministério Público, né, o Ministério do Trabalho, pediu na ocasião foi se o funcionário tinha sido treinado. A empresa mostrou ontem, ele foi treinado. E aí tinha a assinatura do cara lá, tinha tudo. O cara, de repente, ele nem leu o procedimento que mudou, gente. Isso é um problema sério. E às vezes a mesma coisa acontece com a direção. A direção, manda esse negócio aí para esse cliente. O cliente depois, se ele reclamar, a gente vê o que aconteceu, mas está lá registrado que teve um problema. Então, assim, a grande vantagem da norma, gente, é a questão realmente de registro, entendeu? Perfeito, senhor. É um trabalho que tem que ser reconhecido por todos, não adianta. Sim, basicamente é isso aí. Muito bom, gente. Beleza, senhor. Bom, gente, então tivemos aí todos os nossos requisitos da norma. Recapitulando, nossa aula volta no dia 17 de janeiro, a gente vai ter então a aula do dia 17, que vai falar basicamente sobre como é que é organizada a norma novamente. E aí, nós vamos então, para o dia 24, falar um pouquinho como é que é feita uma auditoria. E no dia 31, então, temos a nossa prova e o nosso último dia de aula. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Professor, Oi. um bom Natal, um muito bom ano novo, que seja um ano melhor para todos e aguardo aí o nosso retorno, ansioso para a gente terminar mais essa matéria e botar essa disciplina para frente, porque eu gosto muito desse negócio aí, mas eu tenho que colocar. Eu já plantei a sementinha lá, viu? Essa É isso aí. semana, marquei, mostrei o planejamento lá, falando de outra disciplina, né? Mostrei também planejamento, falei, gente, vamos! E me deram umas esperanças aí, vamos ver. Eu acho que tudo aquilo que eu aprendo aqui, eu tento aplicar. É isso que é importante. É isso aí. Não pode perder a esperança, porque, gente, afinal de contas, a empresa é seu ganha-pão e você tem que estar satisfeito, a empresa também tem que estar melhorando, senão, né? Pensa que uma empresa que fecha é muito sonho também, que vai empurrar lá abaixo. Bom, gente, então até o ano que vem.